A paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Hoje nós visitamos mais um irmão, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito importante por evangelho, pelo andamento do evangelho aqui em Soledade. O nosso pastor emérito, um homem de fé, nosso pastor Álvaro Julino, nosso pastor emérito. Pastor, muito obrigado por nos receber essa noite. E eu já queria começar perguntando, o nome do senhor, de onde o senhor é natural? Primeiro eu quero saudar os irmãos e os amigos que estão sintonizados por esse programa aqui e dizer que para mim é uma satisfação estar contribuindo, colaborando. E eu sou filho de Santiago, nasci em Santiago no ano de 1938. Vou fazer 84 anos agora, no mês de agosto. Então eu sou nasci em 1938 em Santiago e me converti lá aos 27 anos, 26, 27, me converti ao Evangelho. Não era um cidadão exemplar, mas não era também um desordeiro, era uma pessoa que precisava de Deus. E me converti no ano de 1965, 65 me batizei e naquele tempo havia uma grande necessidade de obreiros da igreja, havia falta de obreiros e aí então eu logo fui convidado para cooperar. E como tinha vocação, eles me aproveitaram. E no ano 69 eu já fui consagrado ao presbitério da igreja e já fui enviado para cuidar uma congregação numa cidade vizinha lá de Santiago, cidade de São Francisco de Assis, onde trabalhei por vários anos lá e também fui consagrado evangelista. E aí voltei a Santiago e trabalhei como evangelista vários anos. Pastor, e o chamado ministerial do senhor, assim, foi imediato? O senhor já tinha vocação, então? O senhor já foi, logo que se batizou, já foi, Logo entrou que em me atividade? batizei, já entrei em atividade. Bem, E tive algumas experiências espirituais que toda pessoa chamada, ele passa por experiências espirituais. E eu tinha 3 meses de fé, imagina, 3, 4 meses de fé, não entendia ainda bem a Bíblia, estava recém aprendendo, e uma irmã tinha uma filha que não era crente e ficou mal, e era minha vizinha de uma quadra. E um dia a filha daquela irmã ficou mal e estava morrendo, e ela correu lá e me chamou: Julino, vem aqui em casa. Aí fui lá, traz a Bíblia e lê a mensagem da fé, a oração da fé na Bíblia. Nem isso eu não sabia. Não sabia da Bíblia. Mas eu disse àquela irmã, digo, irmã, eu não tenho ainda muito conhecimento da Bíblia, mas vamos orar nós mesmos. E aí começamos a orar e eu pus as minhas mãos sobre aquela senhora. Era uma senhora, uma mulher nova, mas era uma senhora casada, e o poder de Deus veio sobre mim naquela hora. glória a Deus. E eu expulsei a morte daquela mulher. Aleluia. Passei por essa experiência com 4 meses de convertido. Então já era um sinal de que Deus estava me chamando, né, Já tinha para a obra. E aí, no ano 69, fui cuidar a primeira igreja, que era uma igreja que tinha 26 crentes. Inclusive, na cidade, tinha a metade, talvez, uns 10, 12, mas era numa congregação fora da cidade, longe, num sítio. Lá tinha a outra parte da igreja. Então era 26 crentes contando a cidade e aquela congregação que era no interior.
trabalhei quando eu entreguei a igreja no ano 80, tinha 362 Glória a crentes. Deus, meu Deus. Foi um trabalho que Deus abençoou de verdade. E naquele tempo nós não tínhamos tantas igrejas como tem hoje. Sim. Então era mais fácil, o povo se convertia. Aqueles que se convertiam tinham que permanecer porque não tinham onde ir, outro lugar para ir, não podiam se mudar. E então a igreja só prosperava naquele tempo. Depois fui recolhido para a sede e ali trabalhei como evangelista muitos anos. E no ano 80, na década de 80, 88, parece que foi, na 83 eu fui designado pastor, aí fui consagrado pastor na cidade de Santiago. Até foi engraçado que eu fui enviado para trabalhar em Porto Lucena e eu fui lá e recebi a igreja como evangelista. Sim. Fui postado como pastor, mas ainda era evangelista. Aí voltei a Santiago para ser consagrado. E trabalhei lá em Porto Lucena 3 anos e meio, por aí. E aí fui transferido aqui para Soledade. Soledade foi desmembrado naquela época do trabalho de Carazinho, era uma congregação de Carazinho aqui. A igreja aqui estava pedindo autonomia e então eles resolveram desmembrar a igreja e me colocaram como primeiro pastor-presidente aqui. Ah, o senhor foi nosso primeiro pastor-presidente? Primeiro pastor-presidente. Glória a Deus. E naquele tempo não havia aqui capela, era só a igrejinha sede. Inclusive a igrejinha estava bastante deteriorada, estava feia. E ainda pintado de marrom escuro na frente. Eu vou botar uma foto da igreja. Mas aí eu assumi a igreja aqui no ano... no mês de julho, era inverno. No dia 20 ou 22 de julho eu fui empossado. No dia 2 de agosto eu já comecei a derrubar os rebocos velhos da igreja e já comecei a dar um brilho na igreja. E, inclusive, tinha ali uma marquisa, tinha uns pilares bonitos. Era muito linda a primeira fachada da igreja, era muito linda. Sim. E tinha uma marquisazinha na porta e uns pilares. Eu revesti aqueles pilares de pedrinha ágata. Eu lembro. Muito bonito. De pedra ágata e ficou muito lindo. E também depois revesti o púlpito com chapinha de ágata, com umas pedras brilhantes embaixo. Ficou muito linda a igreja. E ainda aumentei 10 metros para trás, que era de madeira, para os fundos. Tirei a madeira e fiz de alvenaria e aumentei 10 metros. Ficou a igreja bem razoável naquele tempo. Sim. E graças a Deus que o Senhor encheu. Amém. Encheu. Havia muita juventude naquele tempo. Se eu disser para você que em 2, 3 anos eu fiz 40 casamentos. Nossa! 40? Fiz mais ou menos uns 40 casamentos naquele tempo. E se converteu muitos jovens. E aí começamos a dar culto nas casas, nos bairros. No bairro das Fontes, eu fiz um salão no lado na beira da casa da Irmãzita. Eu tinha bastante tábua, me deram um caminhonado de tábua, desmanchei o fundo da igreja, era tábua. Então fiz um salão ali na Vila das Fontes e ali nós juntávamos 30, 40 pessoas. Nossa! No bairro Expedicionário, naquele tempo tinha um outro nome.
Ali eu fiz também um salão na casa do irmão Adão Freitas. E Deus operou de uma forma importante. Um certo dia houve um milagre ali na congregação e aí o povo afluiu. Aí conseguiu o terreno ali no expedicionário e construí a igreja. Aquela igreja, a primeira igrejinha ali foi feita com as minhas próprias mãos. Eu também entendo. Ah, o senhor também é pedreiro? Não, sou. Construtor. E fizemos ali a capela, que comportava 80, 100 pessoas. Nossa. Comportava. E dentro de pouco tempo encheu a capela ali. Foi uma bênção de Deus. E depois compramos o terreno lá da Ipiranga, fizemos a capela de Ipiranga, fiz a primeira capela, fiz de madeira, mas foi uma bênção. Ali na Botucaraí nós tínhamos uma capela de madeira, ali só fiz um puxado lá para um irmão ficar morando na capela e cuidar. Sim. E Deus fez um avivamento ali na Botucaraí. Se eu te disser que teve mais de 60 membros. Uau. Só na Botucaraí, meu Deus. Teve mais de 60 membros. Uma época ali na Botucaraí. E na Bom Jesus, que naquele tempo chamavam de Fundo Quente, sim, então nós dávamos culto na casa da irmã Fátima. Todos os domingos à tarde nós tínhamos o culto ali e era uma bênção, juntava bastante pessoas. Glória a Deus. Pastor Julino, quantos filhos o senhor tem? Eu tenho 4. 4? E quem são? Marta Helena é a caçula. Maria Madalena, que tu conhece. Conheço. E tem a Margarete Terezinha, que mora em Santiago, sim, crente também. E tem o Paulo Gilberto, que é o filho homem. Que bênção! E quando o senhor veio para a Soledade, eles já eram grandes, já estavam grandinhos? Ou... Já eram grandes, sim. A Madalena já era casada, a Marta também já estava casada. Sim. Aliás, quando eu morei aqui, na primeira vez que eu morei aqui em Soledade, elas casaram aqui. Eu fui para a fronteira, voltei de volta. Sim. Mas a razão de eu estar aqui porque elas ficaram aqui. Ficaram aqui. A Madalena e a Marta. E a Madalena depois ficou viúva. Então eu resolvi vir para cá. E por causa do clima, eu era muito gordo, pesava 121 quilos. Pesava 121 quilos e eu gostei da temperatura aqui de Soledade. E aí então foi uma das razões, porque eu tenho casa em Santiago. Eu pensei em ir para Santiago, pensei em ir para Soledade. Aí por causa do clima, que aqui é melhor, para gordo, como era naquele tempo. Aí então eu resolvi vir morar em Soledade. Que benção! E foi uma benção, porque naquele tempo eu deixei de trabalhar porque me encontrava doente. Sim. E me aposentei porque tinha problema de gota, que era uma doença que incomoda muito. Sim. Mas Jesus me curou, me abençoou, vim para cá, me tratei um pouco e orando, fiquei liberto pela graça do Senhor. Glória a Deus. O senhor foi casado com a irmã Nina por quantos anos? 55 anos casado. 55 anos. Santa Ivani Machado de Oliveira. Santa Ivani? Que benção. E qual foi a importância dela no ministério do senhor? Foi a metade do meu ministério. Ela era uma pessoa muito agradável, ela conquistava as irmãs, ela era cercada de carinho das irmãs, era uma bênção. Nós tivemos então era a metade, eu sou meio difícil assim, sou meio quietão e tal, mas ela não, ela era uma mulher
de ouro, de valor, que ajudava a conquistar as pessoas da igreja. Que é uma bênção. Pastor Julino, o senhor veio para a Soledade, o senhor pegou a igreja enfrentando um tempo muito difícil. Já a igreja já vinha enfrentando alguns tempos, o desmembramento de Carazinho, a nova emancipação também, que já gerou também alguns transtornos. Mas, mesmo com tudo isso, o senhor conseguiu fazer um bom trabalho, um trabalho gigantesco. Para o que era a Soledade naquele tempo, quando eu entreguei a igreja, era outra coisa. Sim. O Pastor Julino, nesse período que o senhor tem de fé, qual a maior dificuldade assim que o senhor já enfrentou? Geralmente quando você é incompreendido. Sim. Quando as pessoas... tu está fazendo um trabalho especial, um trabalho com temor de Deus, de dedicação, respeito, e de repente tem pessoas que querem te ver pelas costas. Aí tu sente o baque. Tu sente o baque, né? E isso não acontece só comigo, acontece com quase com a maioria dos pastores. Aconteceu comigo, mas aconteceu, felizmente foi só uma vez. Ah, sim. E um momento que marcou, assim, que a gente pode dizer que marcou a vida do senhor, assim, tanto ministerial como pessoal. O momento que marcou a minha vida, eu acho que foi o momento que eu fui separado para o ministério de pastor. Marcou minha vida, porque eu não me achava capacitado para isso. Eu me achava muito humilde, muito... Sim. De repente, fui chamado, fui colocado no Santo Ministério de Pastor e Deus me aprovou, foi chamada dele, né? Sim. E esse foi um momento importante da minha vida. E, Pastor Julino, uma pergunta: é difícil ser pastor? Fácil não é. Fácil não é. Você tem que ser homem de coragem, você tem que ser homem de um bom temperamento, você tem que saber administrar as horas difíceis. Sim. Tem circunstâncias que tu tem que administrar elas. E sabendo administrar não fica tão difícil. Aleluia. Porque tu sempre tem companheiro. Sim. Uma coisa que o pastor tem é sempre bons companheiros. E glória a Deus por esses bons companheiros que o pastor tem. Glória a Deus. Pastor Julino, a gente já está chegando já na nossa reta final e eu queria pedir para o senhor, vou deixar um conselho, tanto para os nossos obreiros que estão agora, quem está começando agora, como eu, que está no início da caminhada, tanto com os nossos que também já estão há algum tempo, um conselho que o senhor deixaria para nós? Especialmente para os obreiros que querem crescer. Meu conselho para aquele obreiro que eu acho que quem aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E eu creio que a pessoa que está no trabalho, ele tem um objetivo, ele tem um alvo. E o alvo do obreiro que inicia é chegar lá. Sim. Esses dias, um irmão perguntou, não vejo a hora. Pastor, o que eu devo fazer? Ele perguntou. O que eu devo fazer para me ser chamado, separado? O irmão até aqui de Soledade. O que eu devo fazer para mim ser separado, para mim ser chamado? Tudo que tem que fazer é tu ficar ao lado do pastor presidente, do teu pastor. E aí citei para ele o caso de Josué. Sim. A Bíblia diz que Josué não era servidor de Deus, ele era servidor de Moisés. Sim. Né? Ele era servidor de Moisés e foi quem substituiu Moisés.
Porque estava junto, né? Então, aconselhei aquele irmão que ficasse ao lado do pastor, servindo a Deus, obedecendo o pastor, porque a hora que o pastor precisar de alguém, ele vai usar aqueles que estão ao lado dele, que estão obedecendo ele, que estão ajudando ele. Verdade. Conselho, que Sim. fiquem ao lado do pastor, ajude o pastor, façam como aqueles que levantaram lá os braços, as mãos de Moisés, Sim. né? Para o povo de Deus vencer. Quando o pastor está bem assessorado, a igreja cresce, o reino de Deus avança e a união faz a força. Glória a Deus. Esse é o meu conselho. Amém. Pastor Julino, nós chegamos ao fim da nossa entrevista. Sim. Queremos agradecer a disponibilidade do senhor. Sabemos que o senhor está se recuperando da cirurgia, né? A gente está em nossas orações. E Obrigado. a gente queria agradecer o senhor por nos receber, por compartilhar. Eu que agradeço. Para mim isso aqui é um bálsamo. Aleluia. Eu que agradeço você, se lembrar de mim. A gente fica chateado quando não se lembra de mim. Então, eu que agradeço vocês. Deus recompense e Deus seja com vocês para vocês subirem e chegar lá. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós encerramos por aqui. Eu continuo aqui com o pastor Julino. Vocês continuam aí com o pastor Paulo. Nos vemos na próxima sexta-feira na casa de algum irmão. Ali por 7h30, 8 horas eu posso aparecer na tua casa. Amém? Deus abençoe. Fique na paz. Até mais. Amém.